Atos dos Apóstolos, é o primeiro livro depois dos Evangelhos, a partir do verso 23. Vamos lá? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai, Davi. Por que se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos ler o 31 juntos? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deixa eu falar um pouquinho do que aconteceu aqui. Se você ler no início do capítulo 4, você vai ver que João e Pedro, dois apóstolos, aqui Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha sido derramado no dia de Pentecostes, e eles continuavam ali em Jerusalém, e eles foram presos, foram levados até o Sinédrio. O Sinédrio era a cúpula de liderança religiosa do povo judeu, onde havia o sumo sacerdote, Caifás, e o seu auxiliar, Anás. E ali, Pedro e João foram levados para lá, porque houve um verdadeiro furdunço na cidade de Jerusalém. Porque eles estavam passando por um homem que tinha necessidades especiais, necessidades físicas especiais, desde nascença. Ele não conseguia se locomover sem a ajuda das pessoas. Ele ficava ali no chão, e ali, naquela hora, aquele homem, clamou para Pedro e João, dizendo assim, pedindo dinheiro para eles. E aí Pedro olhou para ele e disse assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos de graça. Levante e ande no nome de Jesus. E aí o homem levanta, e aquele milagre começa a ganhar as ruas, e aquele mesmo grupo de líderes religiosos que havia prendido Jesus, que haviam batido na cara de Jesus, que havia cuspido no rosto de Jesus, antes de mandá-lo para Pôncio Pilatos, aquele mesmo grupo que alguns dias atrás, talvez 2 meses atrás ou 3 meses atrás apenas, tinha feito isso com Jesus, estava fazendo agora com os seus apóstolos. Isso nos mostra uma coisa muito interessante nesse processo todo, né? É que não basta que creiamos em Deus, não basta que creiamos que Deus é poderoso, não basta que digamos que somos discípulos de Jesus, se não vivermos nas suas pisaduras, se não andarmos nos seus passos. Observe, o que aconteceu com Cristo, estava acontecendo agora com 2 deles. E curiosamente, foi naquele mesmo lugar, só que no pátio da casa do sumo sacerdote, que Pedro negou Jesus 3 vezes no dia que ele foi preso. Vocês estão lembrados? Jesus é preso, levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro estava do lado de fora, perguntaram se ele conhecia Jesus, e ele disse que não. Depois de novo ele disse que não. Na 3ª vez ele amaldiçoou o nome dele, e aí naquela hora o galo cantou. Observe que naquela mesma casa onde Pedro havia negado, há talvez 2 meses antes, um pouco mais ou um pouco menos, a Jesus,
Ele estava agora defendendo a missão que Jesus tinha dado para ele. Um covarde é transformado em alguém corajoso pelo poder do Espírito Santo. Um omisso é transformado em alguém que toma o seu papel no reino de Deus. Alguém que vive como espectador e que está pronto para negar a Jesus em qualquer momento, ou na repartição, ou diante de um grupo de amigos. Aquele que negava Jesus passou a não só afirmar o senhorio de Jesus, mas ao mesmo tempo afirmar quem ele era como discípulo de Jesus. E aí, gente, o que acontece é que eles tentam convencer Pedro e João. Eu estou falando sobre o que acontece antes da parte que nós lemos. Eles tentam convencer Pedro e João a não falarem mais sobre Cristo. Olha só, eles tentam convencê-los, né, a não dizer mais, a não pregar mais sobre Cristo. E eles dizem assim, olha, como não dá para apagar o milagre que eles haviam feito, como não dava para apagar o milagre daquele homem que levantou-se depois de 40 anos com aquela necessidade especial, eles então disseram, então parem de falar sobre Jesus. Aí sabe o que é que eles dizem? Eles olham para o sumo sacerdote e dizem assim, julguem os senhores mesmos, se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. E eles completam, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Repita comigo, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais uma vez, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então nessa hora eles são soltos, e eles se encontram com o restante dos primeiros discípulos, e eles fazem essa oração que a gente começou aqui e leu. E depois que eles são soltos, eles começam dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. A primeira coisa que eles fazem nessa oração, e que nós precisamos entender na nossa vida de oração, é reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. É reconhecer com quem nós andamos. É reconhecer sobre quem nós falamos. É reconhecer aquele que dá sentido à nossa própria reunião dominical. É reconhecer quem é aquele que nós dizemos ser o nosso Deus. E ele começa então, a oração dos primeiros cristãos, invoca a soberania de Deus. Ó Senhor, tu és soberano, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Qual é a repercussão prática dessa afirmação sobre a soberania de Deus? Especialmente nos momentos em que nós estamos passando por lutas. Especialmente nos momentos em que estamos vivendo algum tipo de oposição, como eles estavam vivendo ali em Jerusalém. E olhem, meus irmãos e minhas irmãs, que dali a alguns anos, desencadeou-se uma perseguição, determinada por Nero, imperador de Roma, em Jerusalém, que praticamente todos os judeus foram dispersados dali da cidade de Jerusalém, e os primeiros cristãos eram todos judeus, convertidos a Cristo, restando apenas alguns apóstolos que ficaram ali na liderança da igreja. Então, naquele momento em que eles se veem como continuadores do que Jesus fez. E eu acho interessante, nesse ponto, e eu vim me aperceber há pouco tempo sobre isso, é interessante que quando Pedro nega Jesus, e lá na frente Jesus aparece para ele ressurreto, e pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes, e Pedro fica extremamente triste, porque ele perguntou 3 vezes, e eu já preguei sobre isso, falando para vocês, que Jesus queria que ele reafirmasse, tivesse a oportunidade de afirmá-lo, depois de tê-lo negado 3 vezes. Por isso que ele pergunta 3 vezes se Pedro o amava lá na frente. Mas não só isso. Deus muitas vezes nos leva aos lugares das nossas quedas, Ele nos leva aos lugares das nossas negações, para ali reafirmar o nosso chamado. É o que acontece exatamente com a casa do sumo sacerdote, onde escondido Pedro tentou disfarçar que era seguidor de Jesus, mas corajosamente estava ali afirmando ao Senhor. Por quê? Porque ele reconhece a partir daquele momento a soberania de Deus sobre todas as coisas, o poder de Deus sobre todas as coisas. Ninguém pode conter esse Deus, ninguém pode impedir o agir desse Deus. Quem poderá ir contra o soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores? Quem poderá impedir o que Deus quer fazer na vida de uma pessoa? Quem poderá impedir os planos de Deus na conversão de um coração?
oração, quem poderá impedir a ação de Deus? Ele passou a ter essa convicção, e nós precisamos trazer essa convicção para as nossas orações. O soberano, Criador dos céus e da terra, é aquele que nos chama, nos comissiona e nos acompanha, porque Ele não só chama um povo, Ele dá vitória a esse povo, por meio do seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para você, no meio dos seus perrengues, das suas dificuldades, a gente aqui que certamente está vivendo hoje momentos difíceis, ou no casamento, ou na família, ou na própria autoafirmação como profissional, o que quer que seja. O seu cristianismo tem que transcender as barreiras culticas, do culto, da celebração dominical, e ele precisa se encarnar na sua maneira e nos seus óculos, da maneira que você enxerga a vida. Quando nós enxergamos a vida com os óculos de Cristo, o que é que nós afirmamos diante das batalhas, das lutas? Nós afirmamos o seguinte: Deus é soberano. Deus é soberano. Sempre ore nesse sentido: Senhor, Tu és soberano. Tu tens o domínio sobre todas as coisas. E o que é esse problema que eu estou vivendo diante daquele que fez os céus e a terra e tudo o que neles há? A igreja se reúne com essa convicção, mas ela se reúne com uma outra convicção. Olha o que é que eles dizem aqui. Se você ler uma segunda característica dessa oração, além de reconhecer o senhorio de Jesus, o senhorio dele sobre a história, ele diz assim no verso 27 e 28. Leia comigo, por favor. Você fechou, abre de novo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos fizeram o que, gente? Fizeram o que? Reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para fazer o que? Para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Aí olha o que é que eles dizem. Gente, para tudo, para tudo. Para você compreender e afirmar isso através da oração, você tem que ter maturidade na sua vida com Deus. Olha o que é que eles dizem no meio daquela agonia que eles estavam vivendo ali. Olha o que é que eles dizem no verso 28. Eles fizeram, ele está falando aqui de Pilatos e está falando de Herodes quando mataram Jesus. Eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam o quê? Decidido de antemão que acontecesse. O que é que eles estão afirmando na oração? Senhor, aquilo que Herodes e Pilatos fizeram contigo na cruz, aconteceu porque o Senhor havia decidido de antemão que aquilo acontecesse. Sabe quem foi que decidiu de antemão que Pilatos e Herodes levassem Jesus à cruz? Foi Deus. E tem gente que diz: quem foi que matou Jesus? Foram judeus? Foram gentios? Foi Herodes? Foi Pilatos? Quem matou Jesus foi o Pai. Foi vontade do Pai entregar o seu Filho. Jesus não foi tomado dos braços de Deus. Jesus foi entregue pelos braços de Deus. Isso é prova de amor. O que isso nos ensina? É que toda ação das trevas, qualquer que seja, na política brasileira, na condução dos negócios brasileiros, das injustiças sociais que nós vemos no mundo, em tudo que nós vivemos, toda a ação do diabo é limitada pela mão de Deus. Martinho Lutero dizia o seguinte, que o cão é o cão de Deus. Dá para entender isso? Que loucura! Olha o que é que o reformador entendeu. O diabo, o cão, é o cão de Deus. O que é que significa isso? Está encolerado pelas mãos dele. Quem já teve cachorro brabo? Aqui. Aqui alguém já teve cachorro brabo? Que você não podia deixar solto na casa? Tem dono de cachorro brabo que fica com pena de deixar o cachorro brabo solto e coloca uma corrente imensa no cachorro. Pior é que quando chega a visita, que a corrente do cachorro vai exatamente a 30 centímetros do portão. Lá vem o cachorro atrás de você. O cabo fica peladinho nessa hora, a urina já desceu pela perna.
Aí o cachorro faz de... Acaba de desmaia. Ele se tiver com prisão de ventre, resolve ali na hora o problema. Presta atenção. Tem um fato bem interessante que me contaram ontem. Eu disse, nossa, vai dar certo com a mensagem, vou contar essa história. Tinha uma amiga nossa, que eu não vou nem dar muitos detalhes, ainda bem que ela não está nesse culto, que ela tinha um cachorro que latia muito. E ela descobriu, como era num apartamento, ela descobriu uma tecnologia aí importada, que é uma coleira que bota no cachorro, uma coleirinha, tipo uma coleirinha, que quando o cachorro late muito, ele leva um choque. Ele leva um choquinho. Não é para matar o cachorro não, entendeu? Mas ele dá um choquezinho. E disse que o cachorro dela latia, que latia mesmo com a coleira que ela botou. O bicho, diga, agora que eu vou latir mesmo, que ela botou as coleiras em mim. E haja latir, ela já, não é possível, essa bicha não pode estar funcionando. Se eu botar no meu pescoço. Ela botou no pescoço. Isso é uma história real, irmãos. Botou no pescoço a coleira, aí fez. Uau! Aí, o marido dela, minha filha, eu acho que é porque você está latindo baixo. Experimente mais um pouquinho. Uau! E nada. Ele disse, rapaz, está quebrado realmente esse equipamento, não está funcionando não. Aí o marido disse, minha filha, lata como você briga comigo, que vai dar certo. Aí ela... Uau! Aí levou o choque. Esse negócio é engraçado, né? Eu não sei contar muito essa história, porque eu não sou de Patos. O povo de Patos aqui conta essa história melhor do que eu. Mas, escuta, não é nenhum bairrismo contra Patos, você que está nos visitando pela primeira vez. Quem é da cidade viva entende o que eu estou dizendo, né? Então, preste atenção. O que eles oraram naquela oração tem um sentido muito claro. O que Herodes fez contigo, fez porque de antemão o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Toda luta que nós passamos na vida, Deus está no controle dela. E toda tentação que advém das trevas, tem limites, barreiras, contenções e choques, quando chega o limite da ação dele na sua vida. Não coloque Deus e o diabo como aquela lutazinha que a gente vê no desenho animado, um anjinho e um diabinho, como se houvesse ali um yin e um yang, que é o pensamento do equilíbrio do bem e do mal, aquela rodinha preta com a branca. Escuta, não é assim que o mundo bíblico, não é assim que a cosmovisão cristã acontece. O bem e o mal no reino de Deus não são duas forças equivalentes, equitativas e equilibradas. O bem de Deus tem domínio sobre o mal do mundo. E o limite da maldade humana é o limite da soberania de Deus sobre a maldade humana. Porque até o cão, como diz Lutero, vamos dizer comigo, é o cão de Deus. Até o cão é o cão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que nossas orações têm que estar recheadas da convicção de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A segunda coisa é que nós temos que ter a convicção de que toda e qualquer resistência ao nosso agir enquanto buscadores da vontade de Deus é limitado também por essa soberania. Aí vem uma outra coisa que é muito interessante. Ele diz assim agora no verso 29, vamos ler. Agora, leiam comigo. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. De que maneira? Corajosamente. Estende a tua mão para curar e fazer o que, gente? Realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O tema da mensagem de hoje é oração, poder e missão. Repita comigo: oração, poder e missão.
Na parte da oração que nós vimos aqui, nós percebemos que eles consideram a soberania de Deus quando estão orando, e eu também tenho que fazer isso. Segundo, eu tenho que apresentar a minha convicção de que toda luta que eu vivo, toda provação que eu faço, tem seus limites, tem as suas coleiras, tem as suas contenções. Terceiro que está aqui, é que aquela igreja, fraca de recursos, não tinha televisão, não tinha casa publicadora, não tinha internet para transmitir os cultos, não tinha microfones, não tinha riquezas, não tinha templos, não tinha nada disso. Era uma igreja pobre, pobre de bens, pobre de reputação pública, pobre de influência político-social, mas aquela igreja era forte. Por que ela era forte? Porque ela era cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Eles tinham tudo, embora não tivessem nada. A gente acha que tem tudo e não percebe que por pouco nós não temos nada. Sabe qual é o nosso problema? No final das contas, nós temos coisas demais, mas nós somos fracos demais na expressão da nossa fé e da nossa vida com Deus. Olha para a igreja brasileira, ela tem televisões, ela tem rádios, ela tem casas publicadoras, nós fazemos livros. Eu não estou dizendo que nada disso é pecaminoso. Eu não estou dizendo que nada disso contraria um plano de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós temos muito, no final das contas, nós esquecemos de querer e buscar ter o essencial, o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Olha o que eles oram, olha a oração deles. Ele não pede, Senhor, nos dá um terreno para a gente construir um templo. Senhor, nos dá, um novo emprego para que a gente possa ser melhores dizimistas. Olha a oração deles, é muito simples. Agora, Senhor, considera as ameaças deles contra nós e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. De que jeito, gente? Anunciarem a tua palavra o quê? Corajosamente. E ele diz, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Igreja, o que nós precisamos buscar mais e mais em oração, é o poder do Espírito Santo sobre nós. É o poder, gente, que nos dá a habilidade de pregar, de operar maravilhas, de operar milagres, de no meio da escassez da vida saber que estamos supridos, porque nós temos o essencial, nós temos a presença do Deus vivo no meio de nós, nós temos a presença do Deus vivo em nossa vida, aquele que nos capacita, que capacitou aqueles homens e mulheres fracos, pobres e desprezados pela sociedade. Talvez nós precisamos de um choque, de realidades no Brasil. A igreja tem muita coisa a dizer, tem muitas plataformas para usar, mas talvez ela esteja olvidando, esquecendo que o maior bem, o melhor arsenal, as melhores armas que nós temos, são as armas da oração e do poder do Espírito Santo em nossa vida, a fazer com que nós realizemos o inimaginável. Diga em Cristo, diga em Cristo, eu realizo o inimaginável, o impossível, o imprevisível. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aquela igreja pediu ao Senhor o poder do Espírito Santo para continuar. Aquela igreja pediu a força que vem do alto para continuar. E nada mais, Senhor, estende a tua mão para operar milagres. Estende a tua mão para realizar coisas poderosas. Agora, gente, eu quero encerrar a mensagem de hoje, chamando a atenção da igreja para algo muito importante no final desse texto, que talvez seja a coroa da minha mensagem hoje, seja a última peça do quebra-cabeça, seja o sentido, eu diria o telos, o fim, a finalidade última da minha mensagem hoje, é atentar para a terceira palavra do título da mensagem: oração, poder e o que mais? E missão. Repita comigo: oração, poder e missão. Mais uma vez: oração, poder e missão. Eu não ouvi a voz de vocês. Oração, poder e missão. Eles oram, eles pedem poder, e quando o poder vem, e o poder veio, olha que coisa linda, olha o que acontece no verso 31, e a gente encerra o último verso da mensagem de hoje. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos.
Todos ficaram o que, gente? Cheios do Espírito Santo. E fizeram o que com esse poder? E anunciavam o que? Corajosamente a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde a minha conversão, eu sempre tive muito temor e sempre busquei muito o poder do Espírito Santo. Eu posso dizer que eu devo ter tido na minha vida cristã entre 5 e 7 vezes, em que eu experimentei de maneira tão profunda a presença do Espírito Santo na minha vida, que era como se eu pudesse tocar no Senhor. Uma delas foi no Rio de Janeiro, no ano de 2001, ouvindo uma mensagem do pastor Rick Warren, escritor daquele livro Uma Vida com Propósitos. Quando lá ele começou a contar sobre a vida dele, como eles compraram um terreno na Califórnia, como eles começaram a construir aquela igreja, e ele deu um testemunho sobre o pai dele. O pai dele, nos últimos dias de vida, não deixou de ser um grande evangelista. E ele tinha um lema: mais um para Cristo, mais um para Cristo, mais um para Cristo. Ele passava todo o tempo dizendo isso. Isso marcou muito a mente de Rick Warren. E naquela hora, gente, sem eu saber, porque o projeto Cidade Viva começou em 2004, eu estava em 2001, eu era pastor, ainda não tinha sido nem ordenado pastor, eu era seminarista e eu era licenciado para pregar, para fazer casamentos pela primeira igreja batista de João Pessoa, mas eu ainda não tinha sido ordenado, o que veio acontecer em 2002. Mas ali, sem eu saber, e a princípio eu até achei que tudo aquilo iria acontecer na própria PIB. Eu achava que tudo que Deus estava falando para mim no Rio de Janeiro naquele dia, iria acontecer na PIB. E quando ele começou a falar ao meu coração, ele começou a ministrar ali, ele disse: coloque num papel quais são os alvos de Deus para a sua vida, o que você pretende fazer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. É interessante que eu já era profissional da área jurídica, eu já tinha meu emprego, já era procurador naquela época. Mas, depois revisitando esse papel, agora há pouco, cerca de 10 anos depois, 12 anos depois, eu percebi que tudo que eu coloquei naqueles planos tinha a ver com a missão de Deus na minha vida de ganhar almas para Jesus. Foi quando eu idealizei, que sonhava, que se Deus permitisse, até, um momento da minha vida, a nossa comunidade em João Pessoa chegasse a 50 mil pessoas envolvidas com a cidade, transformando as estruturas da cidade, salvas para Jesus. E naquele dia, no momento final, no louvor, eu senti uma presença tão poderosa do Senhor, que eu disse: rapaz, eu acho que Ele vai me levar agora. Acho que Ele vai me levar agora. Mas o que é curioso é que a experiência espiritual, a experiência metafísica com o Espírito Santo de Deus, a genuinidade dessa experiência, tem que ter como foco principal o desejo, gente, não de experimentar o luminoso, não de experimentar o metafísico, o sobrenatural, mas o que é aquela experiência poderosa com Deus, de ser enchido pelo Espírito Santo, produz na sua mente e no seu coração, a respeito da missão da sua vida. E agora eu vou me explicar. Eu não tenho nada contra pessoas que eventualmente vão para um culto, não, porque lá tem um profeta que vai falar não sei o quê, e lá eu senti um ardor no espinhaço, e lá eu senti não sei o quê, um tremedor nas orelhas, e lá eu caí no chão. Eu não vou questionar a sua experiência, meu irmão. A única coisa que eu aconselho a nossa igreja é que nunca pegue uma experiência espiritual alheia e tente torná-la, não McDonaldize a experiência. Entenderam o que eu quis dizer? Não torne aquilo uma franquia espiritual, para que todos experimentem do mesmo jeito, para que tenham a sua, amplitude de vida espiritual. Não, tenha as suas experiências, julgue-a à luz da palavra. Mas uma coisa eu sempre me coloquei: experiência com o Espírito Santo que não produz desejo missionário, ela tem 90% de chance de ser falsa. De ser uma mera experiência psicológica. E olha que isso acontece. A psique nos faz tremer, a psique nos faz arrupiar o espinhaço, a psique da gente não faz muita coisa na vida da gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Em uma situação daquela de perseguição, enquanto hoje a gente busca o poder do Espírito Santo, quando o profeta vem dizer que a gente vai casar, ou vai ganhar uma casa, ou vai ganhar um emprego,
Ah, Deus falou comigo, glória. Não tem mais nada para falar para mim não hoje, profeta. Não tem mais nada para dizer para mim e meus filhos. E o que é que vai acontecer? E os meus inimigos, né? O que é que vai acontecer? Escuta. Gente, se fosse a igreja hoje, tendo a experiência que eles tiveram, qual foi a experiência que eles tiveram? Quando eles oraram, a Bíblia diz que veio o poder do céu, tremeu o lugar onde eles estavam, aleluia. O lugar tremeu e o Espírito Santo veio poderosamente sobre todos eles, a ponto deles serem cheios do Espírito Santo. Aí eu fico pensando, poxa, o Senhor agora me deu poder, agora nós vamos ser vencedores, nós vamos pegar uma espada, cortar a cabeça de Pilatos, o outro vai dizer, agora a gente vai ter poder, nós vamos sentar ali e derrubar Herodes, sabe, eu vou puxar os cabelos daquele sumo sacerdote ali, ele vai ver que Jesus é quem manda no pedaço, ou outras coisas, outras asneiras, mas eu quero que vocês leiam no texto, qual foi a consequência da experiência espiritual daqueles irmãos. Leia no texto, você vai ter a resposta. Qual foi o fim de tudo aquilo? O que é que resultou daquela experiência? Olha só, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram o que, gente? Cheios do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que isso aconteça agora no final aqui do culto. E o que é que eles faziam, igreja? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Unção sem missão é invenção. Unção do Espírito Santo sem missão aos perdidos é invenção. O que Deus está me ensinando é que a experiência espiritual da igreja tem que ter um resultado muito bonito. Um amor profundo, inabalável, para que outras pessoas venham a conhecer sobre Jesus Cristo e sobre o poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Gente, é isso que a gente tem que buscar. A gente está paradão. Falei semana passada sobre a casa do julgamento. 10% das pessoas que vieram para a casa do julgamento não tinham nenhuma relação eclesiástica. Ou seja, 90% é gente, é rato de igreja como você e eu. Festinha gospel para gente gospel. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos em conter o poder do Espírito Santo para nós mesmos. Nós estamos satisfeitos em que Deus encha os nossos vasos, os nossos cântaros. E não é errado pedir que Ele venha e nos encha. Errado é subutilizar o poder do Espírito Santo e transformá-lo em algo para o meu simples proveito próprio. O maior selo da experiência genuína com o Espírito Santo é o desejo incontido de compartilhar aquilo que se recebeu, de falar daquilo que se ouviu, de ministrar aquilo que te tocou, de dar de graça o que de graça tu recebeste, de compartilhar a inigualável bênção da vida eterna, de ser um agente de Deus na face da terra. Os nossos momentos de oração têm que considerar a soberania de Deus. Tem que considerar que as nossas tribulações são limitadas pelas coleiras de Deus. Que nós temos que ter poder do Espírito Santo e pedir poder do Espírito Santo. E finalmente, que esse poder que vem em nós sejam como rios de águas vivas a dessedentar os outros, a banhar os outros, a refrescar o coração dos outros, a mover os outros aos mesmos alvos. Deus não nos fez caixas d'água de suas bênçãos. Nós somos adutoras. Nós somos os tubos que levam essas bênçãos para algum lugar. Que a sua oração seja menos egoísta. Que a sua oração envolva quem não conhece a Deus. Que a sua oração envolva um pedido para que venha poder para você testemunhar. Para que você seja corajoso, como diz a Bíblia,
Qual foi o resultado? 3 palavras. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Me permitam aqui uma pequena ilação. Tem gente que tem a capacidade de anunciar alguma coisa, mas tem medo de subir no palco da vida e ocupar a sua posição de mensageiro. Tem outros que até, talvez aqui seja o exemplo, em uma comunidade que tem muitas pessoas cultas, muitos mestres, muitos doutores, a capacidade de ir numa sala de aula e anunciar corajosamente o tópico da sua área de expertise. E você faz isso tão bem, você anuncia tão corajosamente aquilo que foi a sua tese, aquilo que foi a sua dissertação, você anuncia tão corajosamente aquilo que foram as suas experiências profissionais de vida, mas nos falta acrescentar o conteúdo desse anúncio corajoso. Não tem que ser apenas um anúncio, é um anúncio corajoso, e não só um anúncio corajoso que carregue no seu corpo a mensagem mais linda que possa existir, a palavra de Deus, como ele diz aqui. Essa palavra que move reinos, essa palavra que move corações, essa palavra que move pessoas, essa palavra que traz esperança a quem não tem esperança, essa palavra que levanta o caído, essa palavra que conforta o oprimido, essa palavra que dá vitória ao perdedor, essa palavra que dá alvos ao depressivo, essa palavra que move o mundo, essa palavra que criou os céus e a terra e nos criou e nos recriou para a glória de Deus. Anunciar a palavra de Deus, a mensagem mais linda, mais especial, mais completa, mais eterna e mais poderosa da face da terra. Anunciar corajosamente a palavra de Deus. Esse deve ser o objetivo da nossa oração. A Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. A igreja diz amém, mais alto. É esse anúncio. Oração, confiando na soberania. Oração, confiando que Deus é o limitador das nossas provações. Oração pedindo poder. E oração proclamando corajosamente a palavra de Deus. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude a prosseguir com coragem, fazendo a vontade dEle em todo tempo. Amém?